Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos aos Montes. Uma vez mais trago-vos algo diferente na forma de uma conversa que tive na passada terça-feira com a Susana Machado. Alguém que é bastante vocal, no mundo não só da escrita mas também dos jogos, nomeadamente na sua implementação em questões de sustentabilidade. Para mais informações, vou deixar tudo sobre a Susana na descrição deste vídeo e, claro, a conversa propriamente dita. Espero que gostem e vemo-nos em breve. Olá, boa tarde. Boa tarde, espero que já estejamos em direto. Hoje estamos aqui para pagar uma dívida. Eu e uma pessoa que pode já chamar hoje, assim, sem mais demoras. Eu e o Daniel Carvalho. Olá, Daniel. Nós já tivemos, mais uma vez. Para quem se lembra, nós já tínhamos estado aqui à conversa, já não sei há quanto tempo. O mês passado? Mais coisa, menos coisa? Foi, não foi? Eu tenho ideia que já foi assim há muito tempo, mas realmente acho que foi em outubro. E estamos aqui porque nós na altura começámos a falar de livros, empolgámos muito a falar de livros e depois acabámos por não falar de outro tema que temos em comum, outra paixão que temos em comum, que são os jogos, não é? Então ficou ali aquela dívida por pagar e hoje nós estamos aqui então para... Nunca é dívidas, não é, Daniel? Não, dívidas não. Então, para quem possa estar por aí, por esse lado, que não me conheça, eu chamo-me Susana Machado, isto não aparece aqui os nomes, mas eu chamo-me Susana Machado, eu sou autora de livros e de jogos infantis e escrevo e faço estes conteúdos sobretudo com o propósito de ajudar a inspirar e a empoderar crianças para serem seres melhores, passa a redundância, e para inspirarem também um mundo melhor que nós certamente precisamos e muito. E então... é um bocadinho nesta componente de autora de jogos, ou de jogo, basicamente assim, ainda só saiu um, não é? Mas do meu jogo, que eu acabei por conhecer o Daniel, que ele próprio também, como já perceberam então, é escritor, mas também tem ali uma paixão sobre jogos e foi nesse contexto que nós nos conhecemos. E Daniel, fala-nos então um bocadinho, apresenta-te e explica-nos como é que surgiu assim essa tua paixão, mania por jogos. Obsessão, eu acho que é mesmo o adjetivo, obsessão. Então, chamo-me Daniel Carvalho, sou licenciado em Criminologia, sou escritor, sou um apaixonado por jogos e há bem pouco tempo, em comparação, tornei-me game designer. Nomeadamente no que toca à criação de jogos narrativos, mas já vou explicar o que é isso. O meu background dos jogos prende-se essencialmente aos videojogos. Eu, desde os meus 5, 6 anos, me dedico a isso. Era daquelas coisas em que o meu irmão mais velho tinha uma Mega Drive, uma consola que era com umas cassetes que se metiam, tudo. E foi aí que começou o clique. E depois, quando se veio a descobrir que é possível contar histórias a partir dos jogos, e alguns jogos conseguiam ser mesmo imersivos, pronto, o resto é história. O resto é história, então tornaste-te completamente obcecado. E então a tua experiência basicamente começou a jogar, não é? Ao contrário de mim, posso dizer, e eu disse isso quando foi lá a minha sessão no grupo de Elemento, não é? Que eu nunca fui assim muito aficionada por jogos, pelo menos esse tipo de jogos. E queria um jogo de cartas e eu não gostava de jogar cartas, gostava mais de jogos de tabuleiro. Eu ainda sou do tempo de jogos de tabuleiro, não é? Depois começaram a aparecer os jogos de videojogos, mas nunca foi muito a minha coisa. Mas tu, ao contrário, então, começaste foi como jogador, digamos assim. Sim. Eu comecei como jogador e respirava os videojogos, eu respirava aqueles universos, aquelas personagens, aquelas tramas e intrigas que aos poucos se iam cimentando na minha mente de miúdo de 5 anos, para quem tudo aquilo é mágico, tudo aquilo parece que vem do éter. E aos poucos é que se veio interiorizar que havia pessoas que faziam jogos, havia malta que tratava dos gráficos, havia malta que tratava dos sons, havia malta que tratava dos guiões, havia malta que tratava simplesmente da criação da narrativa. Isso é interessante porque é um bocadinho como os livros e outras coisas, obviamente. É que a gente recebe as coisas e gosta, mas nunca se
se questiona muito sobre de onde é que as coisas aparecem, não é? Qual é o processo envolvido na sua criação. E então tu começaste depois a envolver-te com essa malta. Sim, lá está. Isto correu os tempos de escola e foi uma reputação que me seguiu durante muito tempo. Eu era o tipo que nos recreios havia malta que fazia fila para falar comigo sobre como passar jogos. E havia malta que vinha chegar para mim: olha, vou-te emprestar este jogo no nível não sei das quantas, há uma parte que eu não consigo passar, toma, passa e depois diz-me aqui é. Resolvias ali os problemas. Boa. E depois, como é que isso evoluiu, então? Para este contexto mais recente em que te tornaste game designer. Pronto, a forma como os vários passos foram dados. Como fã de videojogos, de filmes, séries e literatura, aquilo que mais me apaixona é mesmo a componente da imersão. E nem todos os videojogos conseguem fazer isso. E o género que mais me fascina são os RPGs, os role-playing games. Coisas épicas como Arx Fatalis ou Dragon Age ou Skyrim, em que nós temos que criar a nossa personagem, temos toda a liberdade de customização e de personalização e decidimos como é que nós queremos seguir a nível de vocação. Parece-me excelente. Depois, por mero acaso, enquanto andava perdido em vídeos do YouTube, cruzei-me com uns canais que falavam de Dungeons and Dragons, um TTRPG, um tabletop role-playing game, que nós traduzimos para português para jogos narrativos, em que tínhamos malta à volta de uma mesa a contar histórias, em que alguns dos jogadores assumiam o papel de uma única personagem, que aquilo que eles diziam era o que era. Quando me deparei com essa realidade, houve um mind blown brutal, porque para todos os efeitos, por mais detalhado que um videojogo seja, ele vai estar sempre limitado àquilo que os programadores meteram no jogo. O jogo narrativo está limitado apenas ao potencial da nossa imaginação. Ok, mas olha, Daniel, para quem nunca jogou esse tipo de... esse jogo específico que estás a falar, por acaso é o meu caso, explica-nos um bocadinho como é que é. Muito bem. O que é um jogo narrativo? Um jogo narrativo é basicamente uma sessão de teatro de improviso em que ocasionalmente se rolam dados ou se jogam cartas para decidir o desfecho de uma determinada ação. Do ponto de vista tradicional, temos um jogador que é um mestre de jogo, que é quem prepara a narrativa, quem descreve o cenário, quem o povoa com toda uma série de detalhes e outras personagens com as quais os jogadores possam interagir. Os outros participantes são os jogadores. Cada um deles interpreta uma personagem criada por eles e, em conjunto, criam toda uma série de narrativas e exploram o mundo do mestre de jogo e moldam-no com as consequências das suas ações e das suas decisões. Ok. Concretizando, podemos estabelecer a comparação do costume que eu costumo fazer, pegando no exemplo de Dungeons and Dragons, como é um jogo de fantasia. Nós podemos pegar numa ação de Dungeons and Dragons e dizer que é Senhor dos Anéis à mesa. Exato. E já disseste aí que o que mais te entusiasma nesse tipo de jogos é a capacidade de imersão, mas te compõe aí um bocadinho isso. Porque é que tu achas que é uma coisa assim tão viciante, não é? Ao ponto de dizeres que és um obcecado por jogos desses. E a parte da imersão acaba por ir muito ao encontro da minha filosofia de jogo, porque nós jogamos, nós vemos filmes, nós vemos séries, nós procuramos entretenimento como um escape, seja consciente ou inconsciente, independentemente do nosso background e dos nossos caminhos de vida. E aquilo que se destaca como a maior valência dos jogos narrativos é mesmo a possibilidade de nós, por instantes, por minutos ou horas, trocarmos de personalidade e assumir o papel de uma pessoa que está a explorar uma realidade que é totalmente dispar da nossa e que vai passar por coisas que nós não queremos passar nas nossas vidas. Quantos de nós é que podem dizer que derrotaram um dragão em batalha? No meio de um castelo rodeado de chamas? Se calhar não tantos. Ou melhor, se calhar ninguém.
Agora, em contexto de mesa, em contexto de contar histórias e de jogos narrativos, se calhar algumas pessoas que estão a ver já conseguiram também a proeza e sobreviveram para contar a história. Ok, se estiverem por aí, identifiquem-se. Já agora podem aproveitar e fazer perguntas ao Daniel, que eu sei que ele está aqui disponível para responder. Sobre este tipo de jogos, concretamente, não me perguntem muitas, porque confesso que é toda uma realidade paralela. Vocês já me desafiaram para ir fazer uma sessão, mas muita coisa ainda não se deu. Continuo com uma dívida, bolas. Elas acumulam-se, elas multiplicam-se. Mas multiplicam-se, pois é, bolas. Mas se alguém estiver aí a assistir, eu sei que há pessoas que estão a assistir e que vêm um bocadinho no seguimento das publicações que tu fizeste e que provavelmente estarão mais por dentro do assunto que eu. Se quiserem juntar-se à conversa, estejam à vontade. Temos aqui os comentários, costuma ter um certo delay, já se sabe, mas a gente cá os passa e de certeza que o Daniel vai aqui ajudar-nos a responder. Daniel, tu falaste muito aí dos videojogos, não é? Que foi por onde começaste, onde certamente passavas muitas horas, visto que depois até eras o conselheiro dos teus amigos todos, lá na escola e tudo isso. Os videojogos, e hoje em dia, se calhar mais até... Sim, também nos jogos de computador e mesmo nos jogos no telemóvel, nós sabemos que os nossos adolescentes, e se calhar já desde criança, muito cedo, acabam por ser muito atrativos, não é? E muita gente, enquanto pais, enquanto educadores, sentem-se assim um bocadinho receosos de dar essa tecnologia para as crianças, porque, como tu disse, acaba por ser um bocadinho viciante. O que é que tu tens para dizer quanto a isto, não é? Porque... Obviamente, tu ficaste um bocadinho obcecado pelas tuas palavras até os dias de hoje, mas também tiveste a tua vida e lá seguiste o teu caminho e não ficaste 24 horas agarrado aos videojogos ou aos jogos narrativos. Desenvolve aí um bocadinho na tua experiência esta questão que acaba por ser um bocadinho um receio, às vezes até polémica. Os videojogos são bons ou são maus? São os dragões, são os monstros ou são os heróis? Os videojogos são bons na medida certa. Porque, tal como tudo, o que é demais é moléstia e o que é escasso sabe a pouco. Essa questão da gestão de tempo e tudo o resto acaba por ser o cerne da questão. Tem que haver um bloco de tempo para tudo e mais alguma coisa. Essa questão do receio que os pais encarregados de educação possam ter quanto à pressão dos pares, porque, convenhamos, acaba por ser um dos agentes que leva a esse tipo de comportamento, porque o colega da escola tem um telemóvel, porque é que eu não tenho? O colega está a jogar o jogo tal, porque é que eu não posso? Tudo se resolve com um diálogo aberto e alguma assertividade. O que é que eu quero dizer com isto? Concretizando com um exemplo que me é muito querido, a questão da suposta relação entre videojogos e violência juvenil. Não é por termos um miúdo a jogar GTA 8 horas por dia ou mais que ele vai levar esse comportamento para a escola. Pode ser um indicador, mas não vai ser a principal causa. Qual é que vai ser a principal causa? A forma como ele vai processar e interpretar a informação que recebe do contato com o jogo. Porque nós estamos a falar dependendo da faixa etária, mas para todos os efeitos estamos a falar de seres em desenvolvimento que, dependendo de uma série de fatores, têm mais ou menos filtros que os permitem processar e digerir aquilo que estão a observar. Aquilo que eu peço a qualquer pai, a qualquer encarregado de educação, é que se inteire daquilo que se está a passar. E quando digo inteirar é mesmo mostrar interesse, informar-se junto do seu filho, do seu educando, ou até mesmo de fatores externos. Por certeza que os pais também têm amigos, os amigos também têm filhos que também jogam, se calhar os amigos também jogam, e podem fazer ali uma ponte, uma rede de partilha de informações e de experiências. Porque um dos grandes problemas que pode daqui surgir é a proibição.
aquele jogo é violento, tu não vais jogar. Aquele jogo tem este conteúdo ou aquele, tu não vais jogar. Muito bem, ele não joga em casa, mas joga na casa do amigo. Não é? Como já se costuma dizer, fruto proibido é o mais apetecido. Correto. E desta feita, aquilo que eu encorajo a toda a gente, por mais polémico que isto possa ser, é a malta que joga, mas que joga abertamente e que se fale de forma clara, objetiva e sem tabus. E uma coisa que os pais ganham com isto é que se inteiram mais do mundo dos filhos. E quebram aquelas barreiras que, convenhamos, acaba por ser uma realidade cada vez mais clara e que tem o seu quê de perturbador, que é ter a família à mesa, cada um com o seu telemóvel, cada um com o seu tablet, e não há ali qualquer tipo de interação. Ou, se calhar, pior que isso, é ter os pais a dialogar e o filho sossegadinho com o telemóvel à frente, de forma a permitir um ambiente à mesa mais confortável. Nós só temos a perder com isso, e a partir do momento em que nós quebramos estas barreiras e estas crenças de que os jogos são mais nefastos ou são uma perda de tempo, toda a gente ganha, porque nós temos muita coisa a aprender com os jogos. Temos apenas que os usar devidamente como qualquer outra ferramenta. Exato, e era aí também que eu queria chegar e questionar-te, porque realmente nós costumamos ver muitos artigos que falam sobre o tempo que os jovens passam ao ecrã e os efeitos perniciosos que isso tem, nomeadamente no seu desenvolvimento, em vários campos. Mas aqui há tempos eu apanhei precisamente um artigo que falava uma visão um bocadinho oposta dessa, que não contrariando isso, porque realmente o excesso de tempo pode ter esses efeitos negativos, mas que falava que os jogos de computador e de telemóvel, os videojogos, chamemos assim, que podiam também ter benefícios para o desenvolvimento, porque no fundo eles também estimulam várias competências que, por exemplo, se calhar a televisão não estimula tanto, não é? Porque se pensarmos bem, da televisão também vem violência e vem dos desenhos animados desde idades muito tenras, e é uma coisa que é mais passiva, não é? Basicamente está ali a receber, se bem que depois a criança, lá está, processa e transporta para as brincadeiras e para a sua fantasia, para a sua imaginação. Mas, por norma, é uma coisa um bocadinho mais passiva, enquanto que os videojogos acabam por ter uma componente mais interativa, penso eu. Sim, então nos videojogos o jogador controla o personagem e ele tem uma participação ativa na ação que está a ver a desenrolar, enquanto, como tu disseste muito bem, num filme, a ver as notícias ou o que quer que seja, ele não tem mão na ação e está apenas, é um mero espectador que está a receber aquilo que está a presenciar. Ok, e passando então agora para os jogos narrativos, não é? Tu achas que isso, porque tu já descobriste isso, só que eu percebi que quando já eras um bocadinho mais crescido, na idade adulta, certo? Sim, os jogos narrativos, e eu descobri os jogos narrativos há coisa de 6, 7 anos, mais coisa, menos coisa. Porque tenho eu, assim, a noção, poderei estar errada, mas que não é uma coisa que, se calhar, as crianças e os adolescentes pelo qual se interessem muito. É difícil interessarem-se por algo que não conhecem. Exato. Então, achas que é mesmo esse a maior limitação? É o facto de não conhecer? Sim. Acaba por ser um hobby, não vou dizer de nicho, mas quase, porque se nós formos a ver a média nacional, da última vez que se referiu, dos jogadores de jogos narrativos, ronda os 25, 30 anos. Porque lá está, atendendo que os jogos mais falados são estrangeiros, nomeadamente ingleses, acaba por estar aí uma pequena barreira. Certo. Porque nós temos esta tendência a preferir o conteúdo nacional, e bem, mas pronto, a barreira da linguagem só é uma barreira. Nos países de língua inglesa, há alguma diferença em termos de consumo de idades, em que não há essa barreira? Eles começam de ter as idades, e até digo mais, tu tens escolas nos Estados Unidos em que tu tens o clube de Dungeons & Dragons, ou o clube de jogos narrativos. Lá tem muitos certos clubes. Ok, então realmente é uma barreira que
que existe, mas que se calhar até poderia ser mais ou menos contornável se houvesse algum interesse. Sim, posso falar por experiência, não só através do elemento, mas também com as minhas intervenções recentemente numa das escolas aqui em Santa Marta do Penaguião, a partir do momento que se verifica o primeiro contacto, o interesse rapidamente cresce, porque lá está, nós estamos a entrar no mundo que está na nossa imaginação partilhada e as possibilidades são infinitas e acabamos uma ação, contamos uma história, na semana a seguir vamos contar uma história num jogo totalmente diferente, com outras mecânicas, com outras premissas, com outros personagens, e ao longo da semana aquilo que eu peço aos alunos é para trazer uma personagem nova e eles liberdade total. Podem descrever, podem mudar o género da personagem, podem dizer que ela faz parte aqui do planeta Terra ou que é de outro mundo ficcional, podem inspirar-se em filmes, em séries, dou-lhes a liberdade total. E a partir daí fica o bichinho, fica ali o interesse e todas as semanas há sempre uma grande história que se conta, com a intervenção de toda a gente. Só que lá está, é necessário ir ter com o público-alvo, falar com professores e com diretores de turma e esclarecer as valências que isto pode ter e a partir daí é fácil. Exato. E tu, ao que eu tenho acompanhado nas tuas redes sociais, tu agora estás a trabalhar numa biblioteca, não é? Para ti deve ser uma coisa fantástica, não é? Juntas ali os livros e os jogos, suponho que seja ouro sobre azul. Mas, ao que eu tenho percebido, para além das componentes que a biblioteca deve ter, não é? Enquanto promotora da leitura, mas eu tenho visto tu partilhar muitas iniciativas relacionadas com os jogos, não é? E acredito que tenha então um pouco também a ver com essa vontade, mas já tem a ver com a tua paixão, não é? Com o teu gosto pessoal, mas é um bocadinho também uma tentativa de começar a alargar este âmbito do jogo para essas idades mais tenras. Como é que tem sido essa experiência? Como é que tem sido a aceitação dos miúdos? Falamos, se calhar, neles mais do que nos adultos. No que aos miúdos diz respeito, custou apenas o primeiro contacto, porque há uma série de barreiras. Há a questão dos horários das escolas, que, convenhamos, os alunos estão cada vez mais sobrecarregados, nem sequer têm tempo para ser eles próprios e para brincarem uns com os outros e se descobrirem, quanto muito para dispensar 1 ou 2 horas para estar sentados à mesa e fazer uma brincadeira qualquer. Depois disso, há a questão de lá está, descobrir qual é que é o melhor dia que tem o horário mais suportável para garantir que a sessão decorre. E depois de algumas semanas de tentativa e erro, olha, hoje vejo neste dia, para a semana vejo no dia a seguir e vemos como é que corre. Olha, para a semana vamos fazer uma brincadeira e vamos dar uma intervenção no meio do bar que acaba por servir de sala comum e ver quem é que adere. E diga-se de passagem, foi precisamente essa ideia de ir mestrar jogos narrativos para o meio do bar que me garantiu este pequeno grupo de 3 jogadores que tem sido fixo e tem sido fenomenal já vê-los a crescer e trazer sempre coisas inovadoras para a mesa. Eu, por acaso, agora que falas nisso, lembro-me nos tempos de escola que nas salas de convívio, não é? Que, assim chamadas na altura, não sei se ainda continuam a ser, que havia sempre um pequeno espaço para jogos, mesmo que eles não fossem assim muito, às vezes, explorados, não é? Mas costumava haver. Isso ainda é um hábito que ainda continua a existir? Ou não? É assim, atendendo à escola em que estou, o mais perto que tu tens é no bar/sala de convívio, que é bastante espaçosa, tu tens uma mesa matrecos. E tu tens lá também as mesas do clube de xadrez. Ok. Bom, e que não sei como é que aquilo está a nível de acesso, qualquer um se pode sentar, à partida creio que sim, mas para já é o que existe. Porque no meu tempo, eu também me recordo que na mesma escola tinhas no meio da sala de convívio,
Tinhas um armário com alguns jogos banais, como cartas, Uno, Monopólio, se não estou em erro, e pouco mais. Mas lá está, era suficiente para tu falar com o contínuo, poder achar do armário, abrias o armário, tiravas lá o jogo, tinhas é que o entregar em condições depois, como é óbvio. O que às vezes não acontece. Mas isso também é bom, não é? Porque incentiva a responsabilidade e as pessoas a tomarem conta daquilo que é um bem comum, neste caso da escola e de todos os alunos, mas acho que até é um bom princípio. Olha, estou aqui a ter uma ideia. Sim. Falaste aí, já tinhas falado dos clubes nos Estados Unidos, que realmente é uma prática que eles lá têm muito. Falaste aí no clube de xadrez, tens que começar a pensar em criar clubes nas escolas para os jogos. Já pensaste nisso? Sim, é o que eu estou a tentar fazer. É o que estás a tentar fazer. Bom, acho bem. Mesmo nas atividades extracurriculares, se calhar era interessante, porque geralmente são sempre as mesmas. Pode ser aí uma forma de sair um bocadinho da caixa. Olha, e do trabalho que estás a desenvolver nesse campo e do conhecimento que tens, os jogos narrativos, assim, para idades mais pequenas, o que é que existe? Para idades mais pequenas, os jogos que eu uso são o Na Floresta, do Bruno Ribeiro, deduzo que saibas quem é. Tenho sim uma noção. É um jogo super simples e não quero com isto menosprezar o jogo. Eu sou um grande defensor da premissa de que o simples acaba por abrir a porta para grandes experiências. E para quem não sabe, na Floresta os jogadores interpretam o papel de uma série de animais em que todos eles têm um poder e uma parvoíce. E eles têm que, em conjunto, lidar com uma série de problemas que povoam a floresta. E os problemas variam consoante a história que o mestre do jogo quer contar. Um outro jogo que eu costumo usar, tanto para idades mais novas como para jogadores inexperientes, é o Honey Heist, que é um jogo em que os jogadores interpretam o papel de uma pandilha de ursos que estão numa enorme demanda para preparar o grande assalto ao mel. E lá está, eles são ursos. E um outro jogo que descobri recentemente, da autoria de Carlos Martins, chama-se Torre de Arcana, e é um jogo mais intimista, mas atendendo à sua simplicidade, em que não há assim grandes mecânicas e não existe assim grandes regras que possam prender o jogador e distraí-lo daquilo que está a acontecer. É um jogo absolutamente mágico. E a própria premissa o justifica, porque aquilo que o jogo pretende é que o jogador conte a sua jornada até se tornar no maior mago de todos os tempos. E existe ali uma troca constante de premissas, porque aquilo que solidifica o jogo é o mestre do jogo narrar, descrever o que está a passar, sim, mas é o jogador que dá o input todo. Porque, começando logo pelo cenário introdutório, a cada 5 anos a Torre de Arcana abre-se para acolher aprendizes para se tornar no maior mago de todos os tempos. Tu estás na fila, descreve-me o que vês. Como é que é a torre? Imediatamente a bola passa para o jogador, aquilo que ele descreve é o que é, o mestre de jogo apanha e constrói a partir daí. E sucessivamente com o resto dos episódios, com o resto dos cenários que o jogo traz. E lá está, quanto mais simples, melhor, na minha opinião. Sim, isso também concordo. E esses jogos são indicados assim a partir de que idades? Atrevo-me a dizer 5, 6 para cima. Ok. Nisso que tu estivesse aí a descrever desses jogos, e sobretudo do jogo da Floresta do Bruno Ribeiro, eu acompanho minimamente o trabalho dele e sei que ele também, pronto, tem uma componente que se cruza com a minha, não é? Nesta parte mais educativa e da educação para a sustentabilidade, e qualquer dia ele vai ser aqui também a vítima, já E bem, não é? Para nos falar um bocadinho melhor sobre esse trabalho, mas isso mostrou-me logo da tua descrição que esse é um estilo de jogo que tem, lá está, um grande componente educativo, na medida em que nós podemos utilizar os jogos narrativos para pegar
atrevo-me a dizer em qualquer assunto. Sim. Não Qualquer é? assunto pode ser trazido para uma mesa e claro está, há jogos que tratam melhor alguns assuntos que outros, porque lá está, se calhar foram pensados nesse sentido, mas virtualmente falando, tu podes abordar qualquer tema em qualquer cenário de jogo narrativo. Ok. E isso é uma coisa que me interessa porque eu gosto de utilizar um recurso para várias utilizações. Então estás-me a dizer que eu posso pegar num jogo mais ou menos qualquer, pronto, se calhar nem todos, mas escolher um jogo narrativo e adaptá-lo, não é? Se for eu, imagino o mestre de jogo, se é que eu percebi aqui estes conceitos, eu posso adaptá-lo e orientá-lo no sentido do tema que eu quiser. Exato, é isso. Fantástico. Gosto disso. Olha, tens aqui uma pergunta, acho que é para ti. Boa. Com certeza. Da Olinda. Diz, boa tarde, com que idade começaste a interessar pelos jogos narrativos? Pronto, eu tenho 28 anos, comecei há coisa de 6, 7 anos, por isso é só fazer as contas. Ok. E tens já outra. Não é uma pergunta, mas é mais um comentário. O jogo narrativo acaba por ser uma boa ferramenta terapêutica também. Por acaso estava aqui a pensar mais na questão da sustentabilidade, dos valores, das emoções, mas daquilo que tu acabaste de descrever, sim. E acho que ela deve falar com algum conhecimento de causa, certo? Sim, algum sim. Mas se quiseres que eu consolide melhor essa ideia da terapia. Quero, claro. Ok. Eu, quando entrei um pouco a pé juntos no mundo dos jogos narrativos, eu acompanhava na altura uma série que se chama Critical Role, em que tu tinhas um grupo de vorsetas americanos que jogavam Dungeons and Dragons. Eles traziam para a mesa as suas aventuras de casa, não é? Uma campanha que começou em casa e eles decidiram jogar em direto e agora tornou-se na grande marca que é. E houve uma altura em que eles estavam a fazer uma espécie de Q&A e houve uma das participantes, uma das atrizes, que comentou que tinha recebido uma carta de alguém a agradecer pelo espetáculo, pelo programa, e que através de implementação de Dungeons and Dragons em casa conseguiram ter ali um meio de ajudar um membro da família que tinha autismo. Quando ouvi aquela história, houve um clique que se fez na minha cabeça e comecei a pensar sobre o quão válido seria esse argumento e esse facto. Comecei a fazer pesquisa, vi que em Portugal não havia nada sobre isso, mas que lá fora havia uma série de estudos, não muitos, mas eram o suficiente para dar alguma base àquela questão. E então eu comecei a fazer um estudo sobre essa questão de implementar os jogos narrativos para ajudar pessoas com autismo, depressão e ansiedade. E como é que isto funciona? No que toca ao autismo, e estamos a falar de Asperger e outros vertentes de autismo funcional, chamemos-lhe assim, estamos a falar de pessoas que, por causa dos seus tiques, por causa da forma como interpretam os vários sinais que vão recebendo e atendendo às suas fixações, têm um grande problema em interagir com outras pessoas, a formar amizades e, consequentemente, a formar família. Como é que os jogos narrativos entram aqui? Através da questão da imaginação partilhada. Porque a partir do momento em que nós estamos sentados à mesa a contar uma história, já não é o Daniel, já não é a Susana, já não é o Henrique, já não é o Fernando. São os personagens. E as pessoas com autismo conseguem encarar muito bem isso. E algumas das questões, nomeadamente a dificuldade que eles têm em manter contacto visual, dissipam-se porque quando nos olham nos olhos, não nos estão a ver nós, estão a ver os personagens. Entendo, sim, faz sentido. E depois temos a premissa de que nós podemos trazer toda a realidade para a mesa e usá-la como um espaço seguro de teste, de aprendizagem. Eles vão acabar por perceber que fazer a ação X à pessoa Y pode trazer consequências. E eles acabam por absorver isso e aplicá-lo no mundo real. E podemos fazer isto N vezes com todos os cenários que nós quisermos recriar e eles vão adquirindo essas valências e implementá-las nas suas vidas.
E o mesmo para o resto das patologias, a depressão e a ansiedade, quando nós vemos que, por mais negra que seja a percepção que temos nós próprios, ao olharmos à volta e vemos ali que temos uma série de pessoas que estão ali para nos ajudar a lidar com qualquer adversidade, seja ela encontrar um ente querido ou algo tão colossal como simplesmente salvar o mundo da destruição total. Quando nós temos esse tipo de apoio, nada nos consegue mandar abaixo e não temos razões para cair na descrença ou na crença, verdade seja dita, de que somos um zero, de que não temos um lugar no mundo ou algo semelhante. A partir do momento em que nós temos ali aquele grupo consolidado e que nós conseguimos participar ativamente em prol do bem comum a que nos comprometemos, tudo chega a um ponto rebuçado de zen, de equilíbrio e de faz sentido. Certo. E acredito também que ajude a pessoa que está a passar esse problema ao julgar que, de certa forma, consiga olhar para os seus próprios problemas de uma forma mais objetiva, não é? Porque se calhar não está a olhar, não está tão envolvida na questão e está-se a pôr nos pés da personagem. Faz muito sentido. Estou a ficar cada vez mais interessada aqui pelos jogos narrativos. E aí? Não quer dizer que seja como jogadora, mas se calhar gostava de ter sabido algumas coisas quando criei o meu jogo, porque eu basicamente já sabes que eu criei da minha imaginação e foi aquilo que surgiu. Mas estou a gostar destes potenciais. E o que me leva à minha próxima pergunta, que é, pegando também nessa tua nova vertente de game designer, como é que se cria um jogo narrativo? Ou outro jogo qualquer? Como é que se cria um jogo narrativo? Da mesma maneira que crias uma história ou o que quer que seja. Tu pegas numa premissa, pegas numa ideia e arranjas forma de lhe dar sustento, de lhe dar um esqueleto e depois preencher com tudo aquilo que é relevante. Eu posso dizer-te que o meu primeiro e grande jogo narrativo surgiu de uma maçã de outro jogo narrativo. Porque eu, por norma, não jogo, eu mestro. Por norma, sou eu que levo a história e que leio as regras e pronto. E a forma como o Asilo nasceu foi que, enquanto nós estávamos a ter uma campanha na altura do Roll Iniciativa de Call of Cthulhu, que é um jogo de horror cósmico inspirado nos trabalhos de H.P. Lovecraft, eu deparei-me com a questão de que o jogo batia muito na questão da sanidade. Porque nós vamos lidando com alguns horrores, tanto naturais como sobrenaturais, e as personagens são afetadas psicologicamente e fisicamente com essa questão. A sanidade delas, a forma como elas percepcionam aquilo que se passa, deixa marcas. Mas a forma como o jogo lida com isso não é agradável. Porque temos que estar constantemente a sair do espaço da imaginação barteada para rolar dados e perceber as implicações que aquilo vai ter na nossa personagem. E eu dava por mim, olha, tu viste isto a acontecer, isto é super drástico, isto é super macabro. Ok, parou. Agora rola dados para ver quantos pontos é que tu vais perder. Ok, agora rola para ver quanto é que isso vai te afetar. Ok, agora rola para ver se vai custar uma coisa de imediato. Ok, voltar para a inscrição. Exato, super anticlimático. E daí eu peguei nessa premissa e criei o Asilo, que é um jogo em que tu, quando rolas dados, tu vais imediatamente perder a tua sanidade e na versão recente, consequentemente, a tua percepção do mundo e do que está a passar à tua volta vai ser drasticamente alterada. Isto trocando por miúdos, o que é que temos? Temos um jogo com uma premissa, que é um jogo de sobrevivência, um jogo de terror, em que os jogadores vão perdendo a sua sanidade, em que a mecânica de jogo é um complemento da premissa. Eu, quando rolo um dado, já sei que a minha sanidade vai ser afetada e a minha percepção do mundo também. E basicamente isto, é pegar numa ideia, trazê-la para o papel, acrescentar mecânicas que a justifiquem e que lhe deem o arcabouço necessário, e depois vem a parte mágica da coisa, que é fazer sessões de teste com pessoas que tanto conhecem jogos narrativos como não conhecem, e reunir a maior quantidade de feedback para garantir que está tudo bem bastante coeso.
E voltando ao exemplo que estava a dar, não é muito diferente de criar qualquer tipo de conteúdo, seja um livro, um conto ou uma música, tem simplesmente um suporte diferente. Porque lá está, tu precisas de regras, precisas ter ali uma componente mais ou menos mecânica para ditar como é que o jogo vai funcionar. Por de resto, é igual como qualquer outro processo criativo. Ok. Olha, tu estás aí a falar e eu estou aqui a pensar que esses jogos narrativos, em termos de duração do jogo, isso acaba assim por ser como um monopólio, não tem fim, não é? É assim, dependendo do tipo de jogo, tu tanto podes ter sessões de 30 minutos a 1 hora, como podes ter sessões de 3, 4 horas. Posso Mas dizer... essa duração é estabelecida, ou... Sim, sim, isso depende do grupo de jogo. Não sei, é como um monopólio, não é? Porque a gente se estabelecia ali, pá, já chega, ou determinamos quanto tempo aquilo vai durar. Mas imagina, se tu começas a jogar um jogo narrativo sem colocar a partir dessa regra do tempo, aquilo pode se estender, certo? Sim, sim, sim. Pronto. Não convém. Lá está, depende da filosofia do grupo e depende de muita coisa. No meu caso, eu sempre que mestro presencialmente, eu fico sem voz. Por isso, quando vejo que a coisa está agreste, mesmo que não se verifique essa questão do tempo, por norma as minhas sessões não duram mais de 2 horas, assim que a minha voz começa a falhar, começo a dar sinal ao pessoal de que, olha, vamos começar aqui a pensar em fechar isto depressa, porque senão não falo. E dá para fazer assim como o Monopólio, como o xadrez, olha, vamos parar por aqui e voltamos amanhã ou daqui a uma Sim, sim, semana. não é à toa que a maior campanha até o momento de Dungeons and Dragons dura há 39 anos. Porque, lá está, eles reúnem semanalmente ou de 15 em 15 dias e olha, na sessão anterior aconteceu isto, vamos continuar. Olha, e acabamos aqui num ponto-chave X. Na semana a seguir, olha, vamos continuar. E assim sucessivamente. Porque com os jogos narrativos, tu das duas uma, ou fazes uma one shot, ou seja, tens uma sessão única em que tens uma história com princípio, meio e fim, ou tu tens uma campanha que podes já estipular com o teu grupo que vai ter 4, 5, 6 sessões, cada uma com 1, 2 horas, ou fazer algo mais objetivo, salvo seja, que é, olha, vamos fazer sessões até vocês chegarem a nível 20. Ou vamos fazer sessões até vocês conseguirem cumprir o objetivo que vocês estabeleceram. E a partir daí. Passando a redundância. Basicamente é um mundo. É um mundo de Sim, possibilidades. sim. Não é? Lá está. Estamos limitados apenas pelo que está aqui dentro. Nada mais. Eu gosto dessa liberdade criativa. Uhum. Vamos falar um bocadinho melhor sobre isso. O que é que estás a trabalhar agora? Pode-se saber? Alguma coisa Sim, nova? sim, sim. Atividades? Neste momento eu estou à procura de pessoal para voltar a fazer playtests de Asilo. O Asilo está com uma versão nova no que toca a regras e mecânicas que ainda não foi testada. E atendendo ao feedback que eu tive na Roll Lisboa deste ano e o interesse que o pessoal tem no jogo, quero mesmo garantir que no próximo ano ele vem cá para fora, de forma que toda a gente possa jogar. E lá está, estou simplesmente a alinhar horários para garantir que conseguimos começar com os testes. Fora isso, no que aos jogos narrativos diz respeito, eu estou a trabalhar num outro jogo que para já está com o nome de Crónicas de Deus Vult, que é um jogo de guerra entre fações em que são 3. Temos o Exército de Deus, que são padres lobisomens. Temos a Prole, que são vampiros descendentes de Cain e de Lilith. E temos os Iluminados, que são humanos que depois de milhares de anos a serem carne para canhão no meio do conflito sangrento entre as duas fações anteriores, fartaram-se e começaram a usar o seu engenho, a sua cognição para criar toda uma série de armamento e toda uma série de tecnologia que os permita bater o pé e defenderem-se. Muito bem. E suponho que isso seja assim já para umas idades um bocadinho mais... Tanto o Asilo como o Crónicas do Deus Vult são assim para idades mais maduras. Alguma perspectiva ou alguma vontade de fazer algo para crianças mais
Mais crianças, aliás. A ideia está sempre presente. Não só isso, mas também fazer um livro de contos infantis. E dos jogos que eu já fiz, só me recordo de um em que, por causa do tom mais abrincalhado, poderia servir para os mais pequenos. Que é um jogo que chamei de Grumpy Neighborhood, e é um jogo em que nós temos, em que os jogadores interpretam o papel de velhos reformados que estão a curtir a reforma completamente tranquilos, completamente sossegados, e depois de um momento para o outro temos o Spring Break e vem ali os jovens, os adolescentes minar aquilo com lixo e com ruído, e os velhotes têm que arranjar maneira de expulsar os adolescentes. Porque de resto aprender a conviver com eles, não? A premissa do jogo é mesmo pegar naquela expressão "Get out of my lawn!" E pronto. Ok, muito bem. Olha, fico curiosa com essa novidade que me dás dos contos infantis, não sei porquê. Para o ano convido-te para a coletânea. Parece-me excelente. Este foi um trabalho um bocadinho mais restrito aqui ao meu grupo de alunas, não é? Porque achei que era uma boa forma de começar. Foi o meu teste, digamos assim, o meu grupo de testes. Mas pronto, fica aí. Fica aí a dica. Para a próxima já sei quem é que hei de desafiar. Bom, olha, e onde é que nós podemos assim saber mais sobre essas coisas que andas a fazer? Ora bem, para todos os efeitos, eu comecei há coisa de uma semana um novo projeto. É que tenho um canal no Twitch e um canal no YouTube chamado Jogos aos Montes, em que vou lançando conteúdo relacionado com tudo que meta jogos. Sejam jogos de tabuleiro, jogos de cartas, videojogos ou jogos narrativos, tudo vai lá parar. Numa ótica de termos análises, termos previsões, termos unboxings, termos revelações, e depois um outro tipo de conteúdo que eu me apercebi que não existe é como é que nós podemos usar o jogo X para aprender. Ou melhor, o que é que nós podemos aprender com os jogos. Ainda hoje lancei um vídeo sobre o jogo de tabuleiro do Monstro das Cores, e a premissa do vídeo é mesmo essa. O que é que nós podemos aprender com o Monstro das Cores? Um jogo que nos fala de emoções, que nos obriga a falar deste tema que por alguma razão é tão tabu e tão complexo, e ao mesmo tempo é tão importante. Olha, e aqui fazendo um resumo muito, muito resumido mesmo, o que é que nós podemos aprender? Aquilo que nós podemos aprender com o Monstro das Cores é que não há problema nenhum em que, num contexto de família, de amigos, falar das nossas emoções, o que é que nos faz sentir tristes, calmos, serenos, o que é que nos faz sentir zangados, o que é que nos despoleta medo, e falá-lo abertamente, longe de juízos de valor de qualquer tom. Porque faz parte de nós. E por alguma razão, eu sou suspeito porque também durante muito tempo defendi que a melhor forma de conseguir viver a vida seria estar desprovido de emoções, porque a partir do momento em que nós não sentimos, não somos afetados, nada chega até nós, mas a partir do momento em que nós fazemos isto, estamos a perder muito. E a partir do momento em que nós perdemos a capacidade de sentir, e em troca da mesma ganhamos o medo de sentir, estamos a perder muito da nossa humanidade. E estamos a fazer algo que já me apercebi, agora que tenho este contato mais presente com as escolas, é que existe uma grande preocupação, uma grande vontade em termos profissionais competentes, mas o preço a pagar é ter profissionais que estão frustrados, porque não souberam de ter a idade de lidar com as suas emoções, lidar com os seus problemas, com as suas quesilhas, de ter aquele equilíbrio e apoio familiar e social, e como consequência temos o que temos. Temos grandes taxas absurdas de pessoas com depressão ou outros problemas similares, muita malta que sofre de ansiedade. E porquê? Será que valeu a pena?
felizmente é um tema que hoje em dia se começa a falar mais com as crianças, e o Monstro das Cores é um livro que praticamente toda a gente conhece e é uma referência para lidar com esse tema. Para quem não conhece o jogo, assim muito rapidamente, como é que aquilo funciona? O jogo funciona da mesma maneira que o livro. No livro temos a menina que está a ajudar o monstro a distribuir as suas emoções. Na forma como o jogo funciona, nós temos o tabuleiro, em que temos as emoções associadas a casas de cores específicas. Temos uma ficha amarela que está na casa amarela, que é a emoção da alegria. E nós, ao cairmos na casa da alegria, temos que dizer o que é que nos deixa alegres. E a partir do momento em que nós fazemos, temos que pegar na ficha e colocá-la num dos frasquinhos das emoções. A questão é que os frascos estão voltados para nós e nós não sabemos qual aqui é o frasco correto. Temos que ir ali por tentativa e erro, conseguir encaixar a ficha no frasco certo. Há uns frascos que são mais traiçoeiros, são os frascos que têm as emoções todas baralhadas e nós não queremos isso. Porque a partir do momento em que exato, a partir do momento em que os 3 frascos que estão revelados, o jogo acaba. E os jogadores perdem, porque é um jogo cooperativo, em que ou toda a gente ganha ou toda a gente perde. Mas é aí que entra a menina. A menina no livro ajudava o monstro a organizar as emoções. E aqui ajuda também. Sempre que a menina está na mesma casa do monstro e vice-versa, nós podemos pegar nesses frascos que têm as emoções baralhadas e voltar a virá-los para o lado oposto. E assim continuar livremente a falar das nossas emoções. Olha, eu tenho grande medo de aranhas. E eu pego na ficha do medo e eu vou tentar meter no frasco. Este frasco correto? Fantástico. Olha, eu fico muito triste quando estou doente. Onde? Vou pegar na ficha azul e vou metê-la no frasco. E assim sucessivamente. Ok. Ao que descreves, eu por acaso não conheço o jogo, mas acho que tem bastante potencial, tal como o próprio do livro, não é? E isso é muito bom e devem-se complementar um ao outro, por isso fica aqui também esta referência a esse jogo, que pronto, esse aí já é para idades mais tenras. Mas como estivemos aqui a falar, nós falamos muita coisa de uma forma bastante informal, mas acho que dá para perceber aqui que realmente os jogos têm muito potencial e podem ajudar muito nesta questão do desenvolvimento infantil e na educação para muita coisa, não é? Estamos aqui a falar concretamente da educação para os valores, eu no meu caso, para os valores não, para as emoções, eu no meu caso é que peguei no meu jogo também para a educação para os valores e para a sustentabilidade, porque acho que são coisas que estão muito relacionadas, não é? Porque é um bocadinho difícil nós pensarmos na sustentabilidade do nosso planeta e na natureza se não trabalharmos também os nossos próprios valores e a nossa própria pessoa e, em outra instância, se calhar ainda a questão das emoções, está tudo relacionado. E o meu jogo, bom, ao contrário daquilo que falaste de simples, não tem muito porque tenta abranger realmente muita coisa. Mas eu acredito que os jogos realmente têm estas potencialidades de nós olharmos para assuntos que são importantes e que são sérios e pegar neles de uma forma mais descontraída, precisamente como tu disseste, para deixarem de ser tabu. Não é? E depois tem todas outros benefícios associados, não é? Tu falaste da criatividade, não é? A criatividade é uma coisa que nós temos muito quando somos crianças e eu acho que há tendência para irmos perdendo. Certamente que há pessoas mais criativas do que outras, obviamente, mas me parece que a determinada altura, a menos que seja em contexto profissional, que é uma coisa que não vale a pena quase que estimular, que é um bocado estranho, não é? E depois todo outro conjunto de benefícios, desde a aprendizagem de regras, de socialização. Quer dizer, temos aqui um leque de benefícios que ainda vou explorar melhor, não é? Mas do que tu disseste aqui nos jogos narrativos, então, Jesus, dá para explorarmos realmente todas as áreas, todos os temas e realmente tem aí muito potencial.
Olha, entretanto tínhamos aqui mais uns comentários, que as escolas só beneficiariam se desenvolvessem dinâmicas de educação emocional. Eu acho que sim, e acho que aliar estas competências que estão relacionadas com o jogo a isto, então é fantástico, não é? Não só estarmos a criar mais, e mesmo com a sustentabilidade, não vamos estar só aqui a criar mais uma área que seja aborrecida, mas podemos pegar nos jogos, não é? Exato. Tirar as crianças do tempo dos ecrãs, tirar as crianças do tempo também de escola, de currículo, de estar ali na sala de aula e fazer tantas coisas que realmente é importante estimular cada vez mais esta questão dos jogos. E aqui uma pergunta para ti. O que é preciso para ser mestre de jogo? E, entretanto, se tiverem mais perguntas, aproveitem, porque nós, entretanto, também temos que ir a outros jogos. Antes de responder essa questão, vou só referir um ponto que tu também referiste bem, só mesmo para consolidar. Da mesma maneira que parece que chega um ponto das nossas vidas em que não existe um reforço positivo para estimular a criatividade, há também, por alguma razão, não sei se é uma norma social, se é algo que é implementado do ponto de vista subliminar, mas parece que é suposto chegarmos a um ponto da nossa vida em que não podemos brincar. Sim. E não sei, e só lemos histórias infantis se for para os nossos filhos e para os nossos alunos. Exato. Porque E, há uns tempos na JCon tiveram a falar sobre essa questão numa pequena tertúlia, e houve um dos palestrantes que deu um exemplo que eu acho que é genial. Da mesma maneira que um filho chega à casa e tem uma hora para fazer os trabalhos de casa e uma hora para estudar, deve haver uma hora no agregado familiar em que toda a gente tem que parar o que está a fazer para ir jogar qualquer coisa. Se nós conseguíssemos a nível, para já só digo nacional, mas se conseguíssemos a nível nacional implementar isto em todos os agregados familiares, acreditem, do ponto de vista humanitário, social e empático, nós seríamos uma sociedade impecável. Fica aqui a sugestão. Sim, E agora... por favor, joguem, peguem nos jogos, até pode ser um monopólio mesmo, mas peguem nos vossos filhos, peguem nos vossos amigos e pá, joguem. Olha, mas eu acho que o Monopólio, eu não percebo nada de jogos narrativos, como já percebeste, mas acho que o Monopólio é daqueles jogos que nós conhecemos, pelo menos na minha geração, daqueles jogos de tabuleiros, até acho que era aquele que deixava assim mais espaço para a imaginação, não sei. Gostava muito das casinhas. Sim, eu posso dizer que quando das poucas vezes que joguei Monopólio, e diga-se de passagem, nunca cheguei ao fim de um jogo, o pessoal fartava-se. Ninguém chega. Se houver alguém que alguma vez chegou ao fim do Monopólio, por favor. Diga eu! Mas sem tempo, vai, sem limite de tempo. Sim, exato. Sim, e quando não tinha pessoal com quem jogava Monopólio, eu brincava com as peças e com as casinhas e fazia ali coisas no tabuleiro. Pronto. Havia que dar uso ao jogo, não é? Acho que sim. Eu sou completamente a favor disso. Olha, eu por acaso no outro dia estava aqui a arrumar uns jogos que tinha já desde da nossa infância e era um dominó, mas era um dominó infantil com figurinhas, com ilustrações. E por acaso na caixa, depois reparei que aquilo estava lá desenhado e eu acho que daquilo que eu me lembro, a gente fez lá umas linhas a lápis para fazer da caixa uma casinha e depois não sei se era com as peças do dominó que fazíamos a mobília, coisa do género, porque já não me lembro, mas por acaso achei piada, porque pronto, estava ali uma caixa, não é? Uma caixa sem uso, não, ela tinha uso de guardar as peças, mas para que limitar lá aquele uso? Então, eu acho que sim, que nós devemos utilizar os jogos para várias coisas, não é? Foi um dos princípios que eu tentei colocar no meu, apesar de permite muitos jogos, mas não, pronto, nesse campo não sei. Eu ainda tentei aqui há tempos, fazer os castelos com as cartas. Sim, não correu muito bem, porque eles ainda são muito, escorregam muito, aquilo não correu bem, mas em termos de atividades dá para fazer muitas coisas, tem muitos desafios. Bom, e então, o que é preciso para ser um mestre de jogo? Para ser um mestre de jogo, basta gostar de contar histórias. O essencial é isso. O resto
Não é preciso aí umas competências assim de liderança, já que estamos a falar de benefícios dos jogos. Se não as houver, vão ser adquiridas com o tempo. Gestão de conflitos. Sim, porque isto prende-se também com filosofia de jogo. É sempre muito importante fazer a gestão de quem que tem a luz da ribalta, chamamos assim. Porque lá está, estamos numa mesa com mais 4 pessoas, é preciso saber gerir quando é que o fulano A está a intervir, quando é que o fulano B vai entrar na ação, e lá está, distribuir esse tipo de coisas. Mas são componentes que vão ser adquiridas e aprendidas com o tempo e com a prática de mestrar sessões. Na minha modesta opinião, aquilo que faz um bom mestre de jogo é saber e gostar de contar histórias. O resto são truques que vão variar de pessoa para pessoa. Uns vão criar mundos e histórias de uma maneira diferente, uns vão começar por uma pequena aldeia e vão expandir até terem o mundo todo. Outros vão ser masoquistas como eu, primeiro criam o mundo todo e depois vão funilando até chegar à aldeia. Uns vão trazer música ambiente, outros vão trazer vozes e sotaques e pronúncias para as personagens que vão interpretar. Coisas que eu faço, porque lá está, eu sou masoquista. Mas lá está, eu gosto de imersão. Eu gosto que quando os meus jogadores estão à minha mesa, eles estão presos àquilo que está a passar. Mas isso é bom, isso faz-me lembrar um bocadinho. Eu brincava muito assim quando era criança. Era basicamente sozinha. Ou faz de conta, não é? Exato. Era aquela jogos narrativos é faz de conta com regras. Ponto. Muito bem. Se alguém tiver aí mais alguma questão para o Daniel, por favor, coloque agora. Daniel, entretanto, depois peço-te para partilhares aí nos comentários, agora ou no final, se o teu link aí para os teus canais, então, onde a gente pode ficar a saber mais sobre os jogos. E eu vou dizer, então, falar também um bocadinho do meu jogo, do Intrigo. Que eu também tenho coisas a fazer. Enquanto tu copias para aí os links, não é? O meu jogo, pronto, nesta caixinha pequenina cabem então desafios de sustentabilidade, jogos convencionais de cartas, jogos que incentivam a reflexão sobre a sustentabilidade, sobre os problemas do mundo atual, jogos de criação oral e escrita, atividades de atenção plena, meditação e mais um monte de coisas. Não era nesse sítio, mas a gente copia, não há. Sorry. Não há problema. Era que eu tinha aberto mesmo. Aqui fica então partilhado aqui o link para conhecerem o trabalho do Daniel aqui no campo dos jogos. Eu partilho também então aqui o meu link para os packs de Natal. Um deles, o mini pack, é precisamente composto pelo jogo Intrigo e um mini livro que tem uma história de um lado e do outro lado tem uma atividade, um jogo. Este aqui tem instruções, tem regras, não são regras, são instruções, tem alguns desafios e tem algumas penalizações. Eu gosto particularmente das penalizações porque são penalizações que permitem passar tempo em família. Fazermos coisas juntos. Uma das quais é, por exemplo, marcar um dia para fazer um passeio na natureza. Entre outras coisas. E, que rica penalização. Eu quero essa penalização. Não é? É um jogo, é uma atividade. Eu gosto sempre de que seja o ponto de partida para, não é? Eu faço muito este exercício na minha vida pessoal, de pegar num exemplo de uma coisa que vejo e tentar depois transpô-la para outras realidades. Então espero que aqui tanto esta pequena atividade, que é um labirinto, mas como o próprio jogo Intrigo, que depois sejam apenas a base e que quem jogue e quem lê possa encontrar outras utilizações, outras realidades, outros jogos. Eu estou sempre, sabes que eu estou sempre ainda com o Intrigo, estou constantemente a inventar formas de jogar aquilo. Então, e conta-me que formas é que tu tens arranjado para dar uma nova vida ao Intrigo, por assim dizer? Olha,
Eu comecei aqui há tempos a usá-lo para mim, né? Eu criei sobretudo para crianças, não é? E para ser jogado tanto em contexto familiar como em contexto escolar, dá para ser jogado individualmente ou em grupo, mas o propósito dele foi para ajudar a educar as crianças para esta questão dos valores, da sustentabilidade e para se conhecerem também um bocadinho melhor. Mas depois eu disse assim, porquê que eu não hei de utilizar isso? Então, às vezes, quando eu quero, por exemplo, definir uma intenção para o meu dia, para a minha semana, para o meu mês, eu vou lá e pego uma carta e fico ali a refletir um bocadinho sobre aquilo. E geralmente é tipo o oráculo, estás a ver? Uhum. E muitas vezes é uma reflexão que acaba por ser pertinente. Haverá ali outros temas, mas por acaso acho que nunca me saiu. Mas que às vezes podem ser um bocadinho mais difíceis de gerir, não é? Por exemplo, se me saísse a carta dos oceanos, não sei muito bem o que é que eu ia, como é que eu ia adaptar à minha vida pessoal, mas se calhar podia refletir sobre que eu, quando era criança, gostava muito de ir à praia e agora não gosto. Não sei. E Mas se calhar com a gestão do que quer que seja que esteja a passar na tua vida naquele dia ou naquela semana, tens que ir com a onda. então, olha, por exemplo, vês, lá está. Estás a fazer exatamente aquilo que eu disse de adaptar às nossas experiências e às nossas representações. Olha, mas dá para fazer muita coisa. Eu às vezes perco-me na conversa, mas tem uma componente de storytelling, não é? De criação de histórias e que dá mesmo para. Desde dos pequeninos em que eles podem começar a explorar as letras e os números, e as imagens e conceitos, mas depois começar a criar pequenas frases, encontrar palavras começadas por aquela letra, mas depois fazer também pequenas histórias, se calhar já numas idades um bocadinho mais crescidas, não é? Mas começar a criar histórias e também cenários de futuro, não é? Como é que seria, por exemplo, o nosso vida, voltando a pegar na carta dos oceanos, mas como é que seria a nossa vida, por exemplo, se não houvesse oceanos? Ou se os oceanos estivessem todos poluídos? Pode dar uma boa ideia para aqui para um jogo narrativo, é? Exato. Aliás, tu podes simplesmente pegar no teu exemplo, uma vez que daquilo que eu estou a perceber, o Intribo consegue ser o teu guia espiritual. Às vezes é. Tu tirares uma carta, olha, hoje vou fazer um jogo sobre esta premissa. Hoje vou contar uma história. Não, isso por acaso nunca fiz porque a componente de jogos tem estado um bocadinho parada, mas já usei para escrever histórias. Uma altura que eu tenho a lista do WhatsApp e houve aqui um período em que eu escrevia histórias todas as semanas. Entretanto, não consegui gerir isso durante mais tempo, mas houve ali uma altura em que eu pensei, mas agora o que é que eu vou escrever, não é? Porque estava ali a exigir um bocadinho de mim. Então eu peguei acho que foi 3 ou 4 cartas, já não me lembro, mas do Intrigo, e pensei numa história. E olha, e por acaso, é uma das histórias que agora me coloquei na coletânea, que é A Velha Preguiçosa. Porque se saiu acho que foi precisamente a dos oceanos, então tem a ver com o mar, e depois saiu qualquer coisa relacionada com os sonhos, e bom, depois já não me lembro do resto, mas já utilizei para isso, por isso, sim, não é de todo impossível que quando eu começar a explorar aqui a questão dos jogos narrativos, não sei, pode ser. É uma boa sugestão, sim senhor. Bom, estava aqui a Olinda a perguntar como é que se chama o jogo e chama-se, o jogo Intribo, entra na tribo da mudança, porque o objetivo é precisamente então incentivar a esta mudança que nós queremos ver em nós e depois no mundo. E onde é que nós podemos... Era isso mesmo que eu ia perguntar. E onde é que nós podemos adquirir o Intribo? Podem adquirir aqui no pack de Natal, se quiserem, se não passam no site. Mandam uma mensagem, em forma mais prática, mais direta e falam comigo. Também está na loja do Facebook, está no site. Mas aqui neste link que está a passar do meu site, tem lá na página do jogo, tem lá também um guia de atividades. São as instruções detalhadas e mais algumas sugestões de atividades e alguns guiões para algumas meditações guiadas. O meu próprio jogo, Daniel, é um mundo. Não é só jogos. E bem, é um mundo.
E a magia é essa. E é um mundo em que, apesar de tu já o teres criado, sempre que pegas nele, se for preciso, estás a descobrir coisas novas. Sempre. É fantástico. Eu surpreendo-me a mim própria. Sim, mas era precisamente esse um dos meus objetivos, né? Eu juntar. Por isso é que eu disse que não é um jogo assim simples, porque junta aqui muitas componentes, mas ao mesmo tempo permite esta multiplicidade de utilizações. E é que é uma coisa que eu considero importante quando se cria um jogo, pelo menos um jogo que seja físico, não é? Porque está ali um recurso, não é? Está ali um recurso, então está ali energia, estão ali recursos naturais, está ali trabalho e pronto, não sou muito apologista de criarmos uma coisa com um fim muito específico, às vezes tem que ser, não é? Mas sempre que pudermos alargamos. E faz parte também do exercício de imaginação, é encontrar novos usos para as coisas e mesmo para os livros que temos em casa, que podem dar origem a jogos, não é? Porque não? Como o próprio do Monstro das Cores, nós podemos pegar e inventar os nossos jogos. Isso é fantástico. E se pudermos as crianças a inventar os jogos, então, ui. Então, a premissa do Na Floresta foi essa. O Bruno criou o Na Floresta com a premissa de ter, ou melhor, de reimaginar a forma como os pais contam histórias aos filhos, que é ao contrário. Porque quem mestra Na Floresta é o mais novo. Ou seja, quem vai contar a história é a criança. A criança vai contar aos pais uma história. Geralmente são muito bons contadores de histórias. Sim. Porque ainda estão naquela fase de imaginação. Bom, Daniel, nós alongamos-nos sempre um bocadinho mais do que é normal, mas é porque é um sinal que a conversa estava a ser interessante e eu acho que ainda fica aqui, se calhar, mais qualquer coisa em aberto para a terceira parte da nossa conversa. Porque também já andei a ver aí umas publicações tuas sobre essa tua vertente de criminologia e das suas aplicações no âmbito educacional, que também achei interessante. Então, pronto, fica já aqui o desafio para uma terceira parte. Pode ser? É só marcares dia e hora. Ok, ficamos então combinados. Se alguém tiver questões, comentários para fazer ao Daniel enquanto depois estiver a ver em diferido, deixem-nos que eu depois lá encaminho para o Daniel. Visitem lá então o canal do YouTube, não é? E não só, porque ele deixou aí o link para... Eu deixei o link para tudo. Para tudo, por isso encontram lá, está lá, então suponho também Facebook, Instagram, essas coisas. Exato. Pronto, então está lá se quiserem entrar em contacto com ele diretamente, mas se não, se tiverem aqui alguma questão sobre o conteúdo do que tivemos a falar hoje, deixam nos comentários, depois nós trataremos de responder. Daniel, obrigada mais uma vez por teres aceito o desafio, pela conversa. Estou bastante mais elucidada sobre os jogos narrativos e vou começar a explorar as potencialidades, se calhar não já de imediato, por outras coisas em mão neste momento, sim. Mas já fica aqui aquele coisinho, um bichinho para ir pensando. Muito obrigada. Ora, obrigado, eu. Conto contigo então, mais para a próxima. Está bem? Para quem nos esteve a ver, a assistir, muito obrigada pela vossa atenção e até à próxima. Para a semana, já agora, aproveito e anuncio para a semana, acho que é na segunda ou é também na terça, não sei. Mas acho que é na segunda. Acho que é na segunda-feira, mas depois eu vou colocar também na página. Vou estar aqui à conversa com uma grande amiga minha, que é a criadora do projeto Petris, que também é um bom exemplo disto que nós estávamos a falar, de como aproveitar um recurso para fazer muitas outras coisas. E neste caso, o Petris é um projeto de educação também para a cidadania e bem-estar, que ganhou recentemente o Prémio Gandhi para a cidadania. Então, eu estou muito orgulhosa porque tem ali na base o livro do ping-pong. E ela fez um trabalho fantástico e vamos estar aqui então a falar sobre esse projeto e lá está, como podemos pegar num livro para fazer muitas outras coisas. Fica então aqui o convite. Daniel, mais uma vez, obrigada.
Beijinhos a Obrigado. todos e continuação de uma boa semana. Beijos doces, protejam-se e joguem muito. Exatamente, jogar. Agora vamos todos jogar. Uma horinha. Tchau.